Oi, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia. Estou aqui para trazer para vocês, né, a palavra de Deus. Deus possa nos abençoar com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, derramar o Espírito Santo dele sobre a nossa vida e nos dar a paz que ultrapassa qualquer entendimento. Que o Senhor possa nos dar sabedoria em Cristo Jesus para aprendermos mais da palavra de Deus. Nós sabemos que existem porteiros em hospitais, existem porteiros nas UPAs, existem porteiros nas entradas de banco, nas entradas da Câmara Municipal, em qualquer órgão das escolas existem também. Fala porteiro, fala guarda. Se eu chegar numa escola, chegar num hospital, tem um porteiro lá, tem alguém lá na porta. E na igreja também são chamados diáconos, diaconisa. Sempre tem alguém ali à porta nos aguardando. Eles têm várias funções. Os porteiros, muitas vezes, eles são chamados hoje de diáconos. Eles são responsáveis pela contagem das ofertas, são responsáveis pela tesouraria, pelos ofícios da casa do Senhor, por cuidar do pastor também. Ele tem que olhar as necessidades do pastor, fazer o pagamento do pastor e tudo direitinho. E aqui no capítulo 26, está falando da função dos porteiros, falando dos guardas do tesouro e dos oficiais dos juízes, que está falando aqui, né? Aqui no capítulo 26, os porteiros estava a próxima divisão de administração davídica. Eles pertenciam à terceira classe de sacerdotes responsáveis pelo cuidado do templo. Eles eram guarda do umbral da porta. Esta função incluía uma variedade de tarefas, como guardar a entrada do templo. Tinha que guardar conforme o versículo 9, 23 e 27. Eles tinham que guardar a entrada do templo, tá? E depois eles tinham também que proteger a arca. A arca representava a presença de Deus. Hoje, quem representa a presença de Deus somos nós. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós representamos a presença de Deus. Então, nós temos que zelar por nós, cuidar de nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E as coisas que são consagradas a Deus também tem que ter muito cuidado. Aquilo que é usado para fazer a obra de Deus tem que ter zelo, tá? Proteger, então, e também outra coisa, eles tinham que supervisionar o recolhimento e distribuição das ofertas feitas em dinheiro. Os porteiros tinham que ser da tribo de Levi, eles eram os levitas. E o seu ofício pode ser observado desde a época de Moisés. Olha a importância. Então, as funções deles aqui, né? Quantas divisões dos porteiros dos coraitas foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf? E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediel, o segundo, Zebadias, e o terceiro, Jatiniel, o quarto. E aí, gente, também no versículo agora do 20 até o 28, está falando dos guardas do tesouro. E quanto aos levitas, Aías tinha o cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Aías era um dos levitas e seus descendentes atuavam como supervisores e faziam todos os registros relacionados ao tesouro do templo. Tinha que estar tudo registrado, tudo escrito o que tinha lá no templo, tá? E o tesouro era enriquecido por doações, as pessoas podiam doar, através de imposto também, porque pagava imposto para o rei. O próprio povo pediu um rei e Deus falou: se vocês tiverem um rei, vocês vão ter que sustentar o rei. Então Deus deu um rei para eles, que foi o primeiro rei Saul, né? E o segundo Davi.
E eles tinham que sustentar o rei, a família dele, tudo que ele decidia tinha que ser sustentado. E aqui, então, claro, é evidente que tinha imposto a cobrar. E também tinha os espólios das batalhas, as guerras que foram vencidas, né? Tudo que eles tinham lá na cidade, que eles avançavam, que eles ganhavam, eles pegavam o espólio de guerra. E, e aí, aqui, é, eles faziam isso, e aqui depois tem, do 29 até o 32, tem os oficiais e os juízes. Eles eram, eles eram responsáveis, os isaritas, Kenanias e seus filhos, foram postos sobre Israel para a obra de fora, para os oficiais, para ser oficiais e para ser juízes. Cada um com a sua função. Qual a sua função no corpo de Cristo, né? Os hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham o cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão, né, para o ocidente, em toda a obra do Senhor. Os oficiais e os juízes estavam presentes e também estavam a serviço do rei, tá? Os Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais, e no ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, eram 2.700, chefe dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gadidas e a meia tribo de Manassistas para todos os negócios de Deus, tudo que era para negociar a respeito da obra de Deus, quem eram os oficiais e os juízes. E também tem essas pessoas específicas nos dias de hoje para cuidar, né, das coisas de Deus e do responsável pela obra, do pastor, do obreiro, né? Precisa de pintar uma parede, precisa de comprar um aparelho de som, tudo isso é cuidar das coisas, né? De buscar. E aqui, para todos os negócios de Deus e para os negócios do rei, eram os juízes e os oficiais. E o tesouro era enriquecido, esse tesouro era usado para isso, para cuidar dos negócios de Deus e dos negócios do rei. Esse é o capítulo 26, né? Tô falando dos porteiros. E eles guardavam o templo. E voltando para nós somos o templo onde habita Deus. E na palavra de Deus fala assim: tudo que você tem que guardar, tudo que eu tenho que guardar, tudo que você guarda, tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração para não pecar contra Deus. Para não pecar contra Deus. Porque os porteiros, eles faziam tudo para manter em ordem o templo, manter em ordem a vida do rei. E nós temos que fazer tudo, nós temos que fazer tudo para manter em ordem a nossa vida, porque somos templo onde habita Deus. E temos que fazer tudo para manter em ordem aquele que é responsável pela nossa vida espiritual em Cristo Jesus, né? Somos manetedores da obra de Deus, tá? E Deus vai cobrar de nós e vai cobrar de quem lida com essas coisas, com os tesouros da casa do nosso Deus. Amém? Este é o capítulo 26, está faltando 2 capítulos para a gente terminar, né? Aí amanhã nós vamos ler o 27 e depois o 28. Não se esqueçam da importância de ser porteiro na casa de Deus. Eles tinham várias funções, tá? Então é uma função muito rica. E cabe a você proteger a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. Cabe a você ler Bíblia, consultar o Senhor, orar. Temos ponto fraco, sim.
Às vezes a pessoa tem dificuldade de ler Bíblia, tem dificuldade de orar, tem dificuldade de congregar, tem dificuldade de jejuar. Vamos nos esforçar para a gente vencer essas dificuldades em Cristo Jesus. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá? Qual é a sua função no corpo de Cristo? Ei, eu sou a Evangelista Patrícia. Deixe o seu like e o seu comentário. Amém?